Muito bom! Beleza, até aqui, vamos lá dar uma repassadinha aqui. A gente estabeleceu a necessidade de estar presente no aqui e no agora. Até porque a única possibilidade de ação, de intervenção no mundo manifesto é na realidade do aqui e do agora. O passado não tem como intervir. A gente pode intervir no presente e corrigir algumas consequências do que foram feitas no passado. No futuro, a gente não pode intervir. A gente pode, quando muito, no presente, planejar, visualizar e trabalhar para que aquilo aconteça. Então, de fato, a única possibilidade que a gente tem de intervenção na vida é no presente, no aqui e no agora. Nós precisamos nos convencer disso. E só presente nós temos a possibilidade de perceber aquilo que eu coloquei bem aqui, fundamentei bem para vocês, que é a diferença entre pensar e ter pensamentos. Saindo do sistema automático que a vida nos impõe, nós precisamos treinar, estar presente para pensar, atuar, criar, participar e não passivamente ter pensamentos e estar completamente assim receptivo, com a parabólica aberta, por uma enxurrada de coisas que estão no mundo dos pensamentos que não servem para nada, muito pelo contrário, prejudicam a nossa saúde mental e que vão entrando pela nossa cabeça sem a gente perceber. Ainda, reforçando um pouco o que a gente disse há pouco atrás, principalmente se você tem o hábito de dormir com a televisão ligada. Lembra? Estado alfa, informação, mente coletiva. Então, para evitar tudo isso, nós temos que estar presentes. E tudo o que nós formos fazer de maneira consciente, saber decidir, não fazer no automático. Claro, algumas coisas ainda pode fazer porque a gente precisa, não cansa muito, né? Você imagina você dirigindo, como eu falei, agora vou apertar a embreagem com o pé esquerdo, agora estou sentindo não. Você faz o que está fazendo ali, presente, mas deixa algumas coisas que são feitas para ficar no automático, mas nem tudo. Beleza? Isso fundamentou, né, a prática de educar o pensamento, né, aquietar o pensamento, que é assim, estou no presente, evito ter pensamento, penso, já diminuo o fluxo, e colocamos a necessidade que nós temos de fazer isso diariamente. Eu, assim, vejo hoje, na moda, assim, independente de pandemia, estou falando isso agora, assim, uma moda muito feliz que veio para ficar, que é do exercício físico, né? Cada vez mais, e as pessoas de diversas idades estão colocando nos seus hábitos academia, caminhadas, passeadas, roupinhas bonitas, tênis, paqueras, incorporando no dia a dia uma prática bem saudável, bem legal, como eu disse, em todas as idades. Aqui no Amazonas, assim, numa cidade do interior, por exemplo, que eu trabalho, Novo Aripuanã, uma cidade bem pequena, no meio da floresta, assim, que para quem vive na cidade grande e não conhece aqui, imagina que sejam quase selvagens, nada. É gente como todo mundo mesmo, gente, aliás, muito querida. Então, naquela cidadezinha, no final da tarde, na beira do rio, e num centro social que tem, fica lotado de gente no final da tarde, no pôr do sol, caminhando para lá e para cá. É uma coisa muito legal, de manhã cedinho e à tardezinha. E aí você vê gente de tudo quanto é idade. Então, no meio da floresta já pegou essa moda. Muito legal. E a próxima, por isso que eu estou falando isso, é nós pararmos um tempo durante o dia para acalmar a mente, respirar e reciclar o odômetro, colocar a mente no zero, sedimentar os pensamentos. Que essa prática, exercício de respiração, com relaxamento, com exercício de presença, tudo isso com o tempo vira-se meditação. Só o nome, é isso, né? Então, olha que interessante, nós hoje precisamos dessa prática, independente da pandemia. A mente anda tão acelerada, tantas ocupações, tantas tecnologias, tantas informações, responsabilidades, decisões,
que nós acabamos desenvolvendo a doença da hora, que é a ansiedade, que é a depressão. Então, independente de pandemia, nós estamos chegando num momento que nós precisamos termos uma prática diária e individual de relaxamento cerebral. Não é só o relaxamento muscular, de relaxar a cabeça. Cada vez mais a gente está ouvindo pessoas fazendo yoga, meditando. Era uma coisa só de bicho grilo. Bicho grilo, o cara já mostrou no crachá a identidade dele, é coisa de velho. Mas era aquela coisa alternativa, zen, nada. Cada vez mais a meditação está sendo incorporada nos hospitais, para os funcionários de saúde, mais do que nunca agora estão precisando disso. Pagar uma sala lá de descompressão, chamando as empresas, que é uma sala para respirar, relaxar, meditar. Cada vez mais isso está incorporando dentro da nossa prática diária. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e agora, já, definitivamente, iniciar uma prática para o resto da vida, que é dar uma parada para acalmar a mente. Aí eu ensinei a respiração para vocês. E aí fundamentei, lembra? Né? Com o reflexo de luta ou fuga, com o sistema nervoso autônomo, com algo que a gente já tem dentro de nós e nós recuperamos. Uau! Descobrimos como vencer o estresse, como baixar os pensamentos. Coisa que os meditadores já tinham descoberto lá atrás, há muito tempo, e isso funcionava. Pode ver, quase todo tipo de meditação que a gente conhece começa sempre com uma respiração lenta e profunda. Tem as suas variações, pranayama, fecha uma narina, outra, 4x4, 4 segundos inspirando, 4 segundos prendendo o pulmão cheio, 4 segundos esvaziando, 4 segundos pulmão vazio. Jeitos de respirar, essa chamada do 4x4, enfim, mas sempre usando a respiração. E eu expliquei para vocês de onde vem isso no cérebro, que tem a ver com o reflexo de luta ou fuga, que a gente conhece muito bem. Então, vamos usar os meios naturais para acalmar e para diminuir a nossa ansiedade. Eu, quando ensino essa respiração para os meus pacientes daqui, eu brinco com eles assim, olha, eu vou te ensinar a buscar o Rivotril interno. Esquece o Rivotril, que é o nome comercial. A droga. O clonazepam interno. Porque é verdade, os ansiolíticos, eu já disse isso lá atrás, usados para a ansiedade, eles cobram um preço. O efeito colateral dos ansiolíticos é impactar na memória, é impactar na atenção, é impactar na cognição, na capacidade que a gente tem de aprender e de responder inteligentemente na vida. Olha isso aí. E se você tem um trabalho cognitivo, você percebe muito rapidamente o impacto que isso tem na sua cognição. Mesmo. Então, a respiração, ela faz o mesmo efeito, baixa a ansiedade, e o efeito colateral é o oposto: foco, atenção, concentração, capacidade de retenção, de compreensão de texto. Incrível! Você experimenta isso. Você lê um texto complicado de filosofia, de um livro original, não esse que já vem traduzido para nós, né? Esse assim, lê um Kant ali, e lê a primeira página, normal. Vê o nível de concentração e o que você reteve. Tá. Aí a próxima página, porque você vai repetir aquela página, você já tem aquela informação. A próxima página, você lê respirando. E você vê o nível de compreensão, de retenção, de interpretação que você tem daquele texto. Testa aí, depois você me diz o que acontece. Eu sei o que é melhor. Por conta da oxigenação, por conta do foco que essa respiração dá. Beleza? Então, fundamentando a respiração, e eu coloquei aí a questão da necessidade do sono, acalmar a mente e tudo, e propus para você que começasse a fazer esse exercício assim, 2 vezes por dia, 5 minutinhos só, pela manhã, e 5 minutinhos à noite. A primeira atividade do dia, vou respirar. A última atividade do dia, vou respirar. Vamos começar por aí. 5 minutinhos. Contado.
no relógio, no cronômetro. Pode colocar o celular lá, assim. O que eu te aconselho, que eu falei, não sei se eu dei tanta ênfase, quero dar agora, coluna reta, sentado. Por quê? Porque a posição da Kundalini, a serpente Ida e Pingala, nada disso. Tudo isso é verdade, acredito, até conheço isso aí, é legal. Mas não estou falando disso. Eu estou falando que a coluna tem que ficar reta, por quê? Por conta do mecanismo de respiração. Isso eu não falei para você ainda. Nós temos dois mecanismos de respiração. Uma respiração que é alça de balde, que é uma respiração torácica, as costelas fazem um movimento de alça de balde e com isso expande o pulmão, puxa a pressão negativa, o ar entra. Essa é uma respiração torácica, normalmente mais comum nas mulheres. Os homens têm, e aí nós temos outro tipo de respiração, homens e mulheres, que é a diafragmática. Lembra-se, nós temos um diafragma, é um músculo aqui dentro, quando ele contrai, ele puxa o pulmão para baixo, faz a mesma coisa que as costelas, abre um espaço de pressão negativa, o ar entra. Então a gente respira por esses dois mecanismos. O mecanismo de alça de balde, ou respiração torácica, e a respiração abdominal, que é a respiração diafragmática. Muito comum nos atores, nos músicos de instrumento de sopro, as notas longas, a gente o faz com o diafragma, assim. E eu me lembro que eu estudei um pouco de saxofone, e para treinar essa respiração abdominal longa, as notas longas, a gente fazia o exercício da Bíblia. O que é? Pode ser exercício do tijolo também, se quiser. O que é isso? Você deita, coloca uma Bíblia, um tijolo, um livro grande, um atlas de anatomia, também serve, né? E um dicionário do Aurélio, aquele grossão, qualquer coisa, na barriga. Deita e respira, só levantando e diminuindo o livro, a Bíblia, o tijolo, para treinar a respiração abdominal, porque isso ajuda a projetar a voz. Então, ator, conferencista, gente que dá aula, assim, tem a voz treinada, que não é uma voz grave, é uma voz projetada. Eu me lembro uma vez que eu fui no teatro e eu vi a Regina Duarte, que a Regina Duarte tem uma vozinha de formiga rouca, quer dizer, uma vozinha ruim, mas é uma atriz de primeiro escalão, é uma atriz muito boa, ninguém pode negar isso. E ela tem a voz muito bem preparada, no sentido de projetada, de dicção, né? Apesar de ser uma vozinha rouca, feia. Uma vez eu assisti uma peça com ela, eu dei azar de comprar ingresso fora de hora, sentei lá atrás, pois a gente ouvia a Regina Duarte suspirar, falar baixinho, né? Que era o tipo de treino que ela tem, como boa atriz que é, de projeção vocal por conta de domínio de respiração abdominal. É disso que eu estou falando. Muito bem, esta respiração, ela visa usar os dois mecanismos, o de alça de balde, torácico, e de diafragmático, abdominal, para assim otimizar a oxigenação. Lembra lá do alvéolo? Lembra? Não sei se eu dei esse exemplo, eu acho que eu não dei. Se dei, vou repetir, se não dei, estou dando agora. Para você entender o que é um pulmão, imagina, por exemplo, uma esponja de pia, de cozinha, normal, daquelas de lavar louça, ali. Aquilo é um pedaço do tecido pulmonar ampliado. Como assim? Os buracos da esponja são o tal dos alvéolos, o buraquinho aonde vai haver a troca gasosa. Vai entrar o oxigênio, lembra? Filtrado pelos cílios do nariz, aquecido e umedecido pelas cordas, porque nós vamos absorver o oxigênio no alvéolo. E no alvéolo também vamos ter a descarga ali. É tanto boca quanto ânus, teoricamente o alvéolo. Tanto alimenta o oxigênio como descarrega o gás carbônico, o CO2, que solta pela respiração do alvéolo. Por isso a respiração deve ser longa e profunda e confortável, para dar maior tempo do ar fazer essa troca, o ar fica mais, a troca
gasosa fica mais eficiente, isso avisa o cérebro, ele entende que está tudo tranquilo e quimicamente harmoniza todo o sistema químico do estresse e eu relaxo e com isso o meu cérebro vai ficando em alfa. Lembra? Tudo isso para chegar aqui, quero continuar daí. O cérebro em alfa. Lembra? Falando dos estados eletroencefalográficos e eu disse muito bem de que o estado alfa é um estado mental muito importante para plantar uma semente. O que eu quero dizer com isso? Colocar uma ideia nova, um valor que a gente quer adquirir. Por exemplo, alteridade, humildade, tudo coisas que até então era teórica, é ainda teórica, e que a gente quer entender mais na alma. Esse é o momento de refletir, de pensar sobre esses valores que o estado alfa. E também, eu disse, como é uma aproximação entre o mundo consciente, imerso, e o mundo inconsciente, imerso, e aí essa barreira se diminui no estado alfa, é muito próprio esse estado também para a gente cavucar e tirar velhas sementes plantadas lá na nossa infância, que criaram características da nossa personalidade hoje aqui, e é disso que eu quero falar. O estado alfa, então, ele é próprio para isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nesse momento da respiração, depois de um tempo que nós acostumamos isso, e que nós conseguimos deixar o cérebro nesse estado eletroencefalograma chamado de alfa, nós podemos ter uma prática aí que pode transformar a nossa vida. É isto. Eu quero agora te propor um exercício que pode, aqui e agora, transformar a tua vida. Note que eu estou usando o termo transformar. Eu não estou falando mudar. Mudar, a gente muda de ideia, a gente muda de lugar, a gente muda de roupa, mas daqui a pouco volta a botar a mesma roupa e para o mesmo lugar e ter a mesma ideia. Quando a gente transforma, tem ação no fogo, meu compadre. E aquilo nunca mais vai ser o mesmo. Então eu quero te propor um exercício de transformação. Isso daqui é compilado de um projeto, de um curso, e mais para frente você vai ter notícia, que chama-se PMA, Programa de Musculação da Alma, que é o creme de la creme do que eu aprendi em quase 40 anos de militância constante, atualizada, estudando dinâmica de saúde mental. Tanto na área de psiquiatria, como de psicoterapia, como estudo da espiritualidade, de filosofia, resultou, redundou, desembocou nesse programa chamado de PMA. Então, tirando coisas desse programa, mais tarde você pode ter um mergulho mais íntimo, e você vai ouvir coisas que já ouviu aqui, para reforçar lá, tirando desse programa, que é um programa para transformar a vida de uma pessoa, que eu trouxe esses exercícios, e que esse exercício aqui que eu vou passar para você, ele está diretamente ligado a esse trabalho do PMA. Eu quero dizer uma coisa para você, que assim, eu não sou o caboclo mais firme que eu conheço. Sinceramente, assim, eu estou me abrindo meu coração. Eu conheço muito mais gente que é mais firme do que eu. Então, eu aprendi que eu tomo bem cuidado hoje de usar minhas palavras, de afirmar algumas coisas com firmeza. Como eu disse, tem pouca coisa que eu tenho convicção que eu sou firme. Eu me sinto ainda um menino aprendendo um monte de coisa, e que hoje uma coisa que é firme, amanhã ela se destrói toda e aparece outra coisa, e até substituir uma pela outra eu fico no vácuo. Eu estou meio nesse momento da minha vida, assim, um momento de desconstrução. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque, com todo o cuidado que eu tenho de afirmar algumas coisas, isto eu quero afirmar com convicção. Se você ouvir isso que eu estou falando e fazer o que eu estou te propondo diariamente, do jeito que eu estou te propondo, isto vai ou vem transformar a sua vida, eu tenho certeza. Então, prova para mim que isso não funciona. Porque para você provar se isso funciona ou não, você tem que fazer. E se você fizer,
Você não vai se dar o luxo de lembrar que isso não funcionava, que você não acreditava que isso não funcionava. Isso vai incorporar na tua vida e você vai, daí para frente, usar isso daí. Bueno, do que eu estou falando? Eu dei lá atrás, eu dei uma pincelada disso, lá no começo, e eu disse que em algum momento, que eu voltaria a falar disso, porque isso é uma coisa muito importante, e que é a sombra, ou o sombra. E a minha proposta é que nesse momento a gente use esses tempos de reclusão, de isolamento e os momentos de meditação, de respiração, onde o cérebro estará caminhando e se aproximando do estado alfa, que a gente tenha um tema para examinar: as nossas sombras. O que é a nossa sombra? O que é? A sombra é o seguinte: é uma parte inerente do nosso ser atual, essa fase da evolução humana, o que nós chamamos de humanidade aqui, de ser humano. Assim como qualquer outra parte vital que nós temos dentro dessa experiência chamada vida, nós temos um departamento dentro de nós sombrio, que nós chamamos de o sombra, que esse nome, assim, o Jung colocava isso, e que isso tem a ver com o inconsciente coletivo. Ele também pactuava dessa ideia de que todo mundo tem a sombra, que é uma parte do nosso inconsciente, que é o lado escuro da lua, é onde vive o mal que existe dentro de cada um. O grande problema da nossa civilização é ter um discurso idealizado, iluminado, num povo ainda inconsciente, aí dá aquela dicotomia, a gente finge que o mal não existe, e o bem é luz, é paz e amor perfeito, mas que tem orgulho, inveja, vingança, competição, vaidade, e isso tem dentro de nós tudo isso. Tudo que existe está dentro de nós também. E se existem as trevas fora de nós, existem as trevas dentro da gente. E para todo mundo, por mais iluminado que seja o ser, e por mais violento e trevoso que seja o ser, todos eles têm a luz e as trevas dentro de si. E ai daquele bobo, daquele que acredita que não tem essas trevas, esse está mais iludido. Esse é um dos grandes problemas dos movimentos imaturos sobre desenvolvimento espiritual. Foca-se em técnicas, em informações úteis, em dados para como construir um ser ideal, e pisa, apaga, nega que no alicerce do ser existe um poço profundo de negatividade, de maldade, de inconsciência, de obscuridade, que faz parte do ser humano. Por isso é que ele está aqui. E se ele nega isso, ele posterga o dia que ele vai ter que se enfrentar com isso, porque vai ter que se enfrentar com isso. Então esse discurso de iluminação, de mestre, de grandeza, de estou pronto, de sou vegano, sou reencarnacionista, sou, sei lá, eu estou falando essas coisas de que a gente associa a alguém iluminado. Tudo isso são etiquetas que não servem para nada, são alicerçados em cima de uma fina camada de areia que vai afundar, assim, se não tiver um olhar e um trabalho com a sombra. Quantas e quantas vezes você já viu, e nós estamos vendo agora, grandes iluminados caindo por terra, crime assim, hediondos, desvio de dinheiro, pedofilia, crimes sexuais. É um ser humano, mas como abafou, como escondeu, não dos seus discípulos, às vezes dele mesmo, principalmente dele mesmo, a sua sombra, chega um momento que não sustenta aquela luz, porque não tem lastro, porque não trabalhou com a sua sombra. Isso é uma coisa tão difícil e tão comum da gente ter dificuldade de trabalhar com a sombra,
que nós inventamos um mecanismo de defesa do ego comum, que é a projeção, que é a crítica, que é ver no outro um monte de defeito. E a gente só vê no outro aquele monte de defeito porque aquilo, tu acredita nisso, é um reflexo daquilo que a gente tem na gente. A gente se incomoda mais com aquilo que a gente tem dentro da gente e não consegue lidar. E aquilo incomoda tanto que ressalta a minha vista quando é colocado fora de mim. E aí eu critico, aí eu vejo como é ridículo. E aquilo sou eu. De fato, a gente devia ser grato a todas as pessoas que nos oprimiram, que nos irritaram, que nos tiraram do sério, porque elas deram uma grande oportunidade de nós nos enxergarmos. É isso, é um espelho. E isso é comum. Isso é uma prática de todo mundo, ou de quase todo mundo, para assim, ter um respeito com as minhas próprias palavras. A grande maioria age assim. Então, se nós quisermos pensar em realmente evoluir, para de milonga. A primeira lição de casa é aprender a reconhecer as nossas próprias sombras, os nossos próprios defeitos. E não justificar, e não dizer, não, mas eu fiz isso porque dançou. Não tem o porquê. Olha, eu fiz isso, o outro te irritou, aconteceu uma coisa, aconteceu um acidente, alguma coisa que fugiu ao teu controle e despertou aquela reação em você. Não importa o que despertou aquilo. O que importa é a tua reação, porque é ela que tem informações úteis para que você possa se munir de informações, de diagnósticos precisos para começar o movimento de transformação. Sem isso é impossível, sem isso é colocar chantilly em cima de bolo estragado. Parece que está bonito, mas está podre o bolo. Esses são os movimentos de espiritualidade, oba-oba, vazio, que não passam pelo purgatório, que não passam pelo inferno. O purgatório como é legal ainda, né? Quer dizer, que passam pela necessidade de encontrarmos com aquilo que a gente é mesmo. Então é disso que eu estou falando. Usar esse estado de meditação, usar esse tempo ocioso não, corta essa palavra, esse tempo disponível que nós temos agora em casa, para fazer todas essas coisas e para meditar com esse foco. Essa é a minha proposta. Meditar com este foco. Ver as minhas sombras. Tudo aquilo que eu fiz de errado. É incrível. Se a gente para fazer isso, a gente tem que ter um preparo psicológico. Porque vai doer. E se a gente não estiver preparado para isso, né, para diminuir essa dor, a gente vai parar de fazer. Quem é que gosta de ficar cutucando ferida? Por incrível que pareça, tem que gosta, né? Mas, fora esses negros esquisitos, ninguém gosta de ficar cutucando uma ferida que dói. Pelo contrário, você quer esquecer, você quer aquela cicatriz, você quer aquele casca. Né? E aquela cicatriz que você não mexa naquilo. E aí, pesquisar a sua sombra não é colocar o dedo na ferida, é chafurdar no esgoto. Então é claro que isso não é agradável. Então nós temos que ter um truque. O primeiro truque é contextualizar essa verdade, que é o seguinte: todo mundo tem sombra. A gente tem uma ilusão de que os outros são melhores do que a gente, ou que são piores do que a gente. Engano, todo mundo é muito parecido. Todo mundo é muito parecido. E todo mundo tem um cadáver, um esqueleto no armário. Estou falando um, né? Tem um monte aqui. Todo mundo tem. Mas aquele professor, aquele médico, não tem. Todo mundo tem. É inerente do ser humano nesse estágio, a sombra. É claro que ninguém publica. Ninguém publica porque nós criamos um discurso de que é legal ser rico, ser bonzinho, ser bonito. E criamos hoje, com a tecnologia da nossa disponibilidade, uma vitrine que fica fotografando mentirosamente uma vida que nós não temos. Porque ninguém posta no Instagram, assim, numa segunda-feira, assim, uma fotografia dele deprimido. Desculpa aí, assim, um nudes dele de pau mole, dizendo, cara, dei uma brochada, olha isso. E
e coloca um post desse nas redes dele. Claro que não! Ele todo... Desculpa a deselegância, que eu pensei numa coisa mais trágica que podia acontecer com o homem. Então, ninguém publica os boletos que eles têm que pagar, né? As contas que ele tem que pagar. Ninguém faz uma live brigando com a sua esposa para todo mundo ver, não é? Ninguém faz isso. A gente quer sempre colocar o nosso lado melhor, aquilo ali. Então nós queremos essa cultura. Então chega na hora da gente olhar para a gente mesmo, a gente fica com medo de ser pior que os outros, de ser ruinzinho, de ser malzinho, de ter vontade de matar os outros, de ser egoísta, de ser mentirosinho, de ser fofoqueirinho, de ser invejosinho, de ser tudo que todo mundo é e que a gente acha que a gente não é. A gente acha que a gente não é. E é. Cara, dia desses, vou contar essa, que eu acho que foi muito legal comigo. Assim, nada de pandemia, já tem um tempo, não faz muito tempo, mas já faz um tempo. Eu tenho um cunhado que ele é muito legal. Muito legal. Ele é o Miltinho. O Miltinho, ele é um cara legal de verdade. E ele foi um bom filho, né? Ele é meu cunhado porque é marido da minha esposa, da minha companheira. Irmão da minha esposa. Então, a minha esposa era ovelha negra. Não é que ela era ovelha negra, ela era normal, mas ele era muito certinho. Então, perto dela, ela era ovelha negra porque ele era muito certinho. Ele cresceu assim. E como ele é muito certinho, ele também é um bom cunhado, cara. Não tem motivo para falar mal dele, cara. Sabe, eu adoro falar mal de cunhado, eu não consigo falar mal dele, porque ele é muito legal, me trata bem, sempre me trata. Um cara muito legal. Estudioso, sabido, culto, legal. Tudo que ele faz dá certo. Ele prospera. E aí ele casou novamente lá e tal, e com uma mulher, empresária, lá, tudo. E ele era advogado, ele era engenheiro, ele se tornou advogado, e depois casou com essa mulher, resolveu ser empresário, multiplicou, ficou rico, casou com a mulher e assim, pegou o que ela tinha e multiplicou com o talento dele lá e vive muito bem hoje lá. E começou essa crise toda. Eu me lembro muito bem do dia. Eu estava dirigindo, saindo do shopping Manauara, direitinho. E eu dirigindo, Nisa do lado, que é até meio raro, porque normalmente é ela que dirige, sou folgado, detesto dirigir no trânsito, mas estava eu dirigindo. E ela conversando comigo, ela disse assim, você não sabe o que aconteceu, cara. Assim, essa crise pegou o Miltinho lá, e o Miltinho está em crise lá e está pensando se vai fechar a escola ou não. Passou pela minha cabeça. Juro por Deus, é verdade. Passou pela minha cabeça um raio, um pensamento muito rápido, assim, opa, o Miltinho também se fudeu. Que é isso? Um pensamento invejoso, puramente invejoso, não é inveja positiva, mas foi tão rápido, porque não era possível passar na minha cabeça, primeiro porque eu gosto dele, segundo porque eu admiro dele, e segundo porque eu acreditava que não tinha inveja de ninguém, que esse sentimento tão vil, há muito tempo já tinha sido combatido em mim. Mentira! Me peguei, porque faço esse trabalho, porque estava atento, assim, fazendo exercício de presença, e com um raio vi um pensamento que eu achava que eu não tinha. À noite, essa a proposta, eu fui, então, fazer o exercício que eu vou propor para vocês, que é trabalhando a sombra. Então, primeiro, eu ainda quero falar desse contextualizar. Todo mundo tem tudo dentro de si. Então, para com isso. Então, acha graça, acha felicidade quando você vê um aspecto da tua sombra que você não tinha conhecido. Fique feliz, não fique triste e envergonhado, porque todo mundo, aquele pastor que você admira, também tem. Aquele sacerdote, aquele filósofo, aquele mestre, aquele professor, também tem. Todo mundo faz cocô e xixi, e tem hora que esse cocô e xixi é muito fedido, mais fedido que o normal. É assim. É assim. Então, é isto. Eu sou, mas quem não é? Se a gente incorporar isso, fica mais fácil. Se todo mundo é assim, e eu estou sozinho em casa, de olho fechado, trancado no meu quarto, no meu consultório, na minha cadeira de meditação, ninguém está sabendo, por que eu vou esconder isso de mim? Então, que se dane, eu vou jogar tudo para fora e vou inverter esse valor de, nossa, que coisa ruim, não quero nem olhar para isso. Inverter isso, nossa, isso eu nunca tinha visto. Que legal que eu tenho isto.
que eu estou vendo isso, não que eu tenho isso. Que legal que eu estou vendo isto. E ter, neste momento, uma prática de garimpo de chumbo. Não de garimpo de ouro. Depois vem o garimpo de ouro. Agora vamos garimpar o chumbo, a fossa, aquilo que a gente faz de errado. E não vamos perder tempo para isso. Vamos fazer isso naquele estado alterado. E como que nós vamos fazer isso? Eu vou fazer o que a gente chama de diário de transformação. Como assim? Eu vou, como último dia, sentado, respirando, eu vou passar o filme para trás de todo dia. E vou vendo se tem alguma coisa, algum momento, que algum aspecto sombrio meu esteve presente. Vai ver o que vai acontecer. E é isso, você viu um aspecto sombrio? Para e entra, aprofunda o máximo que você puder em tudo aquilo que aconteceu, sem julgamento, como se você estivesse vendo um filme e não fosse você, passando uma fita de trás para frente e vendo todos os comportamentos que você teve no dia com aspecto sombrio. Quando, por hora ou outra, pegar aquela coisa, num aspecto de sombrio que eu chamaria de sombra raiz, tem aquela sombra Nutella, que todo mundo tem, que não tem tanto prejuízo, né? Eu sou perfeccionista. Qual o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Vai catar, né? Isso aí é uma sombrinha Nutella. Nem é, tudo isso é só para entrevista de emprego que a gente fala isso. O meu defeito é ser perfeccionista. Mas tem uns defeitinhos da gente que é Nutella, é bobo. E tem uns que são raiz. O que é esse? Aqueles que nesta encarnação você veio para resolver aquilo. Normalmente, essas sombras raízes, elas que são kármicas, normalmente elas são características de família. Os Gonzaga da Costa são tudo meio agressivo e meio orgulhoso. Por que será que meu pai era assim, meu irmão era assim, minha filha era assim e só eu escapei? Por que será que todos nós temos? Provavelmente é uma questão kármica, sistêmica da nossa família. Então isto é uma sombra raiz. Essas a gente tem que resolver. Porra, cara, nasci com uma coisa na minha sexualidade, então eu já fiz algumas coisas em nome do meu tesão e tal, e fiz isso e fiz aquilo. Então, tá, coisa como estuprador, como uma pessoa violentada, como uma pessoa que tem altas perturbações sexuais. É uma sombra raiz. A pessoa tem uma característica violenta, cara, desde que nasceu, resolve tudo na porrada e tem aqueles ímpetos que a gente chama de efeito Ferrari, vai do 0 ao 100 em 5 segundos, explode, impulsivo, e a vida inteira foi assim. Cara, isso é um aspecto da sombra raiz. Eu não vou ficar falando muito. Se você pensar quais são as suas piores sombras, quietinho, você com você mesmo, você vai achar logo de cara algumas aí. Essas são que eu estou chamando de sombra raiz. Quando no dia a dia pintar um aspecto dela, vale a pena dar um tempo estudando só esse aspecto. Aí, por exemplo, eu coloco isso como um filtro. Eu descobri uma característica minha de violência, por exemplo, e que ela começa a se manifestar para irritação. Opa, isso é uma coisa raiz, isso eu preciso entender melhor. Desde criança eu sou assim. Eu contava até 0 para chutar o pau da barraca. Eu contava até 0 para mandar os outros se fuder. E tudo, e falava coisa, brigava com o professor. Cheguei a brigar com o chefe do SNI. O que é isso? Tem alguma coisa aí que é raiz. E tem que ser visto. Essa violência, essa agressividade, essa coisa desafiadora. Para aí, presta atenção nisso. E aí, então, coloca isso como um filtro. Todas as situações que me causar irritação, eu vou prestar atenção. E à noite vou começar a olhar para isso daí. Colher. Tem outras coisas. Tem hora que eu sou egoísta, tem hora que eu sou mentiroso, tem hora que eu sou sedutor, tem hora que eu sou falso, tem hora que eu sou preguiçoso, tem hora que eu não sou preguiçoso. Tá bom. Agora, mas está trabalhando com agressividade? Dá um tempo com ela. Depois vai trabalhar com a preguiça, depois vai trabalhar com o orgulho. Então, vai indo, porque não tem tempo para acabar esse trabalho. Esse trabalho é eterno. E é diário.
E quanto mais a gente vai fazendo nesse estado de consciência, perto do estado alfa, nós vamos tendo uma lucidez que a gente não tem no dia a dia. Nós vamos tendo uma compreensão que na vida cotidiana a gente tinha aquilo como incompreensão e passa a ser uma compreensão, passa a entender aquela verdade de uma outra maneira. Coisa simples, que começa a ter um sentido que a gente chama de insight, um conhecimento que vem embalado com uma emoção e com uma certeza de que aquilo é assim. Já tinha visto tantas vezes aquilo. Na meditação, aquilo vem de uma outra forma e incorpora. E trabalhando com as nossas, assim, desde as coisas mais antigas, como das coisas do dia a dia. Hoje, um pouco antes de começar a fazer essa gravação, eu fui preparar essa cuia. E que tem um jeito de preparar, leva um tempo e tal. Enquanto a Anísia estava aqui montando o nosso set, eu fui lá preparar a cuia. E aí, nós temos uma gatinha. Uma gatinha, assim, é o pet da casa. E nós moramos em 3 aqui. Cleuzinha, nossa super secretária, Nízia, minha amada companheira, e eu. E a Preta, que é a infraestrutura de cozinha e limpeza, que agora não está vindo por conta daí, e que também vem e volta quando está trabalhando, mas nós ficamos aqui. E um belo dia, essa gatinha estava aí abandonada, filhotinha, recém-nascida, presa, chorando, aí, presa na garagem. Aí ficamos procurando e vi aquela gatinha abandonada ali e tal, assim. E aí, o que vamos fazer? A Anísia é uma mulher assim, muito amorosa, assim, ela tem o sentimento da compaixão, da alteridade por ser humano. Mas ela não é daquela personalidade que gosta de gatinho abandonado. Ela gosta de gente abandonada. Gatinho abandonado não tem a menor empatia com isso daí. Sabe, coelhinho da pasta órfão para ela, foda-se. Ela não tem. E ela, obviamente, claro, né? Eu não estou querendo gatinho aqui em casa, não. Porque quem vai criar sou eu. Depois vai ter ração, veterinário, casinha, eu sei como é que é. Bota essa gatinha para fora. Eu, com dor no coração, botei a gatinha para fora. E ela voltou de novo. E ficou presa num lugar onde, se abrisse a garagem, ela morria esmagada, no meio de 2 folhas, assim, enfim. Tinha que tirar dali. E um trabalho para tirar, e ela voltou de novo. Aí consegui convencer as meninas de ter a gatinha, de ter uma gatinha. E a gatinha, então, é uma gatinha que arisca, de rua. E aí ficou, essa gatinha de rua, ela não gosta de carinho, ela não gosta de colo, é gatinha de rua, aquele menino de rua e tal. Não é. Hoje, a hora que eu estava lá, ela estava querendo carinho, e eu esperando a água ferver, peguei a gatinha no colo. Eu peguei a gatinha no colo, ela ficou assim, super tensa, não sabia o que ia acontecer, o que ia acontecer, porque ninguém pega ela no colo. Eu falei, é carinho, meu. E ninguém pega ela no colo, depois a gente quer que ela seja um pet carinhoso, se ninguém pega ela no colo. Tá, pronto, comecei a ver o pai que eu fui. E comecei a ver assim, a minha relação com a minha filha. E aí a água começou a ferver, eu parado ali, e começando já com esse trabalho da sombra, e ver quantos erros. Eu entrei numa ali e comecei a ver quantas falhas eu tive com a minha filha, e de não estar presente, de priorizar minha carreira, e de priorizar aquilo e tal. E entrei na sombra de pai. Até uma hora que eu respirei e falei, vou deixar isso para um outro momento. Que agora... Então, é isto. Acabou de acontecer agora, estou pegando um aspecto. E ter isso como um tema, de colocar o foco na gente, e ver, e não ter drama com isso. Não pegar pena, não ficar deprimido com isso. Você fez o que pôde como pai. Vamos entender o que está acontecendo, o que foi, qual é a sombra, qual foi a tua parte imatura que tem envolvido nisso. E entrar para valer. E com humor, com alegria, com leveza. Então, nós não só estamos otimizando o nosso tempo, a nossa meditação, a nosso sanear, como estando preparando para o novo tempo que virá. Não cabe mais um mundo onde o Deus seja o dinheiro, onde manda quem pode,
obedece quem tem juízo, onde o mundo é dos mais fortes, onde o mundo é dos mais espertos, onde o mundo é dos mais ricos, onde o mundo é daqueles que conchavam. Não dá mais para a gente perseguir uma ideia de coisa de valor falsa, como um pedaço de papel, e morrer por um pedaço de papel, porque todos inventamos que aquilo é valor. E deixando as coisas que nós sabemos que tem valor, que são as nossas virtudes, os nossos potenciais maravilhosos e luminosos que temos da gente, afogados, abafados na nossa relação. Então, há de haver um dia em que nós temos que trabalhar num tempo em que a moeda será a virtude, em que a moeda será a bondade, a solidariedade. Quanto mais virtuoso, quanto mais humilde, quanto mais doador for a pessoa, mais nobre, respeitada e rica ela será. E todos vão querer ser ricos, porque todos terão essa oportunidade, até um dia do reino da graça, onde tudo é de graça. Já imaginou isso? O reino da graça, onde não, além da lei do merecimento, que todo mundo merece tudo, porque já conquistou a humanidade. Nós temos que passar por esse período de sombra. E nós só podemos passar por esse período de sombra se, como a inteligência que criou esse vírus, disse assim, agora é cada um isolado, trabalhando por todo. Não é juntos mais. Então, é nesse isolamento que cada um entra dentro de si e combate o mal dentro de si. E volta renovado para oferecer para o mundo aquilo que ele tem de melhor, uma nova economia, um novo mundo, uma nova relação, um novo jeito de amar, um novo jeito de se relacionar com a natureza, um novo jeito de se relacionar com os animais, um novo jeito de se relacionar com os alimentos, um novo jeito de se relacionar com o sol, um novo jeito de se relacionar com a terra, um novo jeito de se relacionar com a cidade, com as coisas que você tem, que te auxiliam, com as suas posses. Assim, sair menos desapegado das coisas e querendo mais os sentimentos, as pessoas, e percebendo que a vida é rica e que não tem nada a ver com dinheiro. Mas para isso nós temos que vencer nós mesmos, as nossas sombras, o mal que existe dentro de nós. Eu sei que é tentador às vezes pegar uma autoridade, um político, fazendo uma presepada e assim trancar os dentes, assim, tensionar os lábios e falar, filha da mãe, esse cara não podia ter feito isso. Eu sei que dá vontade de fazer isso, mas não interessa. Não interessa é você, como é que você vai reagir com isso. Eu gosto muito de uma coisa de Jean-Paul Sartre, assim, o grande existencialista e marido da Simone de Beauvoir. Gostaria de saber os dois, esse casal vivos hoje, o que estariam dizendo para nós. Mas uma das coisas que Sartre dizia é o seguinte, não interessa o que a vida lhe faz, o que interessa é o que você faz com o que a vida lhe fez. Eu acho que foi o Sartre que diz isso, ou foi Kant agora, não sei, mas algum cabeção ele disse isso. Não interessa o que a vida lhe fez, o que interessa é o que você faz com o que a vida lhe fez. É isso. Então não interessa o outro, não interessa o presidente, não interessa o partido, não interessa a epidemia, não interessa o que eu vou fazer com tudo isto agora. E cada oportunidade de eu me ver, de eu me estudar e de eu crescer, que vem de fora, é motivo de gratidão. Seja benesse, seja pisadas na bola, sejam injustiças, aparentes injustiças ou verdadeiras injustiças, não importa. É que no todo, nada está errado, tudo está certo. Dentro da imperfeição existe a perfeição. E agora nós estamos passando por isso. E precisamos agora lidar com as nossas sombras, para poder emergir num novo tempo. Não há possibilidade de iluminar sem conhecer o poço. Vamos aproveitar. É trabalho para todo mundo. E agora é uma liquidação, como eu disse para vocês, é a hora da xepa, é o desconto. Tudo corresponde, tudo ajuda para isso. Olha que ideia. Você já imaginou, todo mundo já fez essa pergunta, se a gente tivesse que resolver essa parada na humanidade por guerra, quanto sofrimento? Assim, não que não esteja havendo sofrimento, mas que maneira inteligente, onde a cura é eu ficar quieto em casa, pensando em tudo aquilo que eu já fiz de errado. Não ia falar errado,
de sombrio, de não consciente da minha vida. É a solução, a cura disso mesmo. E desenvolver a possibilidade do amor ágape. Não do amor que envolve sentimento, eros, que envolve o amor eu, da Lísia, e meu, e da Sofia, e do Jean, da Rosinha, e da Elha, e da minha família, que já é amor storgé, a minha família. E nem amor por uma ideia, estudos, pela ciência, filosofia, mas o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor que não depende de sentimento, que depende de atitude. E a gente sabe que para a gente poder desenvolver um potencial de amor ágape potente, nós temos que começar pelo primeiro nível de amor, que é amor a si mesmo. E é dentro do amor a si mesmo, que não tem nada a ver com egoísmo, a primeira atitude amorosa é observar o que está de sombrio, o que está de inconsciente. E principalmente os erros que a gente vê assim, repetindo por encarnações, velhos sistemas. Aqui dentro do grupo, das pessoas que me conhecem, trabalham comigo, que já trabalharam, sabe que nós temos um ritual chamado Ritual de Anubis, que é um ritual potentíssimo, que tem ficar numa cabana uma semana em jejum, fazendo 8 horas por dia de oração, andando em cima de uma mangueira, uma coisa de doido. E repetindo uma oração de Anubis, em que uma hora fala assim: perdoe-me pela repetição dos erros, pelas encarnações, além da recorrência. Tem defeitos que a gente tem, que as várias encarnações a gente vem repetindo os mesmos defeitos. E algumas vezes com as mesmas pessoas. Pessoas, por exemplo, que têm dependências químicas, dependência química, alcoolismo, drogas, pessoas que têm uma dependência a sexo, uma coisa assim, exagerada, doentio, vem várias encarnações repetindo o mesmo erro. E como eu disse, karmicamente, às vezes com as mesmas pessoas. Eu disse para vocês que eu ia fundamentar nisso, que a minha crença era reencarnacionista. Então, estou tranquilo, já avisei antes que eu ia usar isso aqui. Então, nós cometemos, são erros recorrentes. Gurdjieff chamava de lei da recorrência. Chega a uma determinada idade, um determinado momento da vida, a gente faz aquele mesmo erro. Entra em falência, porque tem uma questão para resolver com dinheiro, de repente tem um envolvimento afetivo, que é um poço, e que envolve uma sexualidade desregrada, e que é sempre do mesmo jeito, enfim, essas coisas são o que eu chamo de sombra raiz. Então vamos detectar isso que é recorrente e vamos essa oportunidade de meditar, de conhecer isso. A única maneira de resolver, a única maneira de acabar com a escuridão, o que é? Colocar luz. Luz é conhecimento, é ciência. Ciência no sentido, não da ciência sagrada, mas estou ciente, sei que isso está acontecendo. Nós precisamos de ciência iluminar a nossa sombra. Então, quero insistir nisso daqui. O principal objetivo da nossa meditação agora deve ser o conhecimento da nossa sombra. Esse é a minha dica. Todo esse conjunto de informações, este falatório todo para chegar neste momento e te ensinar a lidar com as suas sombras. O efeito colateral disso, sabe qual vai ser? Você vai encontrar a sombra dos outros e vai dizer, eu também tenho. E vai ter mais tolerância com a sombra do outro. Vai perceber que ele está engatado num personagem dele, igual a esse que você está trabalhando. Então, você vai ter mais tolerância com os outros. Porque você sabe que você é igual a todo mundo. É incrível, né? A minha profissão me dá a possibilidade de ser psiquiatra, morar no Amazonas, lidar com população indígena, ribeirinha, já trabalhei com morador de rua, e sou consultor de empresas, então trabalho com multinacionais, com o presidente Bolsonaro, até chão de fábrica. Então, a minha profissão me dá a chance de trabalhar com tudo quanto é tipo de gente. Eu fico impressionado que todo mundo é muito igual, muito parecido. As pessoas perguntam para mim, o que você atende lá na floresta como psiquiatra? Lá, índio tem depressão? Tem. Ribeirinho tem ansiedade? Tem. Tudo igual. O executivo, o morador de rua, todo mundo é muito parecido, muito semelhante. E me espanta que é muito parecido comigo. O que eu vejo nos meus pacientes, eu vejo em mim também. É claro, num outro grau, num outro momento.
O que eu vejo nos índios, o que eu vejo nos executivos, todo mundo é muito parecido. E quando a gente entende isso, então fica mais fácil a gente começar a mergulhar na gente mesmo. E ter respeito pelo que o outro é. Beleza? Então, com isto, nós então fechamos esse trabalho que é assim, um voo à consciência dentro desse momento pandêmico maravilhoso. Que, como eu disse, estamos numa festa e numa catástrofe. Vamos assumir essa atitude de festa espiritual e absolutamente tranquilos para aquilo que é de vir e fazendo tudo que tem que ser feito da melhor maneira possível. Como eu disse para vocês, eu com esse grupo de risco, morando, que sou, em todos os quesitos, morando numa cidade que já está em colapso, já estava antes da pandemia, que aqui, como eu disse para vocês, está proibido morrer, livre, leve, solto, e se acontecer, assim será, e tem trabalho para fazer no outro plano, porque a vida não acaba. Morre para cá, nasce para lá. Morre para lá, nasce para cá. E assim é, e assim será, até não sei quando. Beleza? É isto. Fica aqui a minha gratidão por você ter assim, acreditado em mim, confiado em mim, dado a tua atenção para esse trabalho. Eu assim, quero te dizer, pratica isso, porque nós estamos precisando de gente mais consciente. E agora, é já, é rápido, cada vez mais, tá bom? Fique bem, fique feliz e até breve.